Gente, quero fazer um convite hoje a vocês. Hoje é um dia muito especial para o Ministério Sal da Terra. Todas as comunidades Sal da Terra que se reúnem no Brasil e até fora estão fazendo esse convite em todas as suas reuniões. Se você puder colocar aí, Dani, o primeiro vídeo, por favor. Nome que nós temos, Escola de Liderança, é o nome que o Ministério Sal da Terra deu para uma escola para todas as pessoas. Esse nome já foi revisto várias vezes, eu não sei, nós não encontramos um nome ainda, né, Matheus? Fazer o quê, né? É uma escola para todos. Esse ano, de maneira muito especial, diferente de todos os 20 e tantos anos aí para trás, ela vai ser 100% online. No ano passado, a escola trabalhou o Novo Testamento e trabalhou livro a livro. Nesse ano, a escola vai trabalhar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento pode ser lido, pode ser estudado, pode ser pensado de diversas formas. Por exemplo, você pode pensar o Antigo Testamento na forma de um panorama, você pode pensar o Antigo Testamento livro a livro, você pode pensar o Antigo Testamento a partir de períodos, você pode pensar o Antigo Testamento a partir de personagens. E é assim que a escola vai tratar o Antigo Testamento nesse ano. Então, são 19 personagens separados período... Tá longe? Separados período a período. E então, convite a todos, né? Nós vamos deixar daqui a pouquinho o QR Code, basta você colocar. Eu poderia falar mais da escola, mas o Rafael me mandou um vídeo que era para eu ver o vídeo e contar para vocês. Mas o vídeo está tão bom, bem melhor do que eu, então o vídeo é para mim, mas eu vou mostrar para vocês aí. Põe o segundo vídeo aí, por favor. Olá, meu nome é Rafael, sou pastor da Igreja Sal da Terra. Estou aqui para apresentar a vocês o domingo da Escola de Liderança. A Escola de Liderança é uma ferramenta de unidade do Ministério Sal da Terra. Ela não apenas instrumentaliza os nossos líderes, mas também revela aquilo que é a nossa palavra profética para o ano. Ela também alinha a nossa visão, ela forma os nossos líderes e ela os capacita para a obra do ministério. E no domingo, dia 8 de fevereiro, nós iremos divulgar e apresentar a escola em todas as congregações do Ministério Sal da Terra, trazendo todas as informações necessárias para que os nossos líderes possam fazer a sua matrícula e entendam como funciona a nossa escola. Serão reservados 5 minutos nas programações dos nossos cultos para que possamos apresentar a escola e também incentivar as novas matrículas. Foi enviado um link para todos os coordenadores de igrejas e nele está contendo o material necessário a ser apresentado neste dia. E esses materiais são um vídeo institucional da escola, um banner com QR Code para a matrícula e também um guia prático de orientação com as informações necessárias a serem apresentadas nesse dia. E dessa maneira, o pastor local ou um representante da escola poderá exibir o vídeo, mostrar todas as informações necessárias e também compartilhar o link de como realizar a matrícula. Uma vez que você já acessou o QR Code, você será direcionado para o site da Escola de Liderança, escoladeliderançasaldaterra.com. Confira comigo como nós podemos realizar a nossa matrícula. E depois que entramos no site, nós vamos fazer a rolagem até abaixo, clicar em Quero Ter Acesso. Em Quero Ter Acesso, nós temos adquirir o curso do Antigo Testamento. Então você vai clicar novamente, Quero Ter Acesso ao curso. E nós temos aqui o curso já do Antigo Testamento. Você pode fazer a opção de comprar também com o livro em conexão, Pastor Cláudio de Carvalho, ou também fazê-lo sem essa opção. E vai adicionar ao carrinho. Já no carrinho você vai ser direcionado a essa parte e você vai continuar para a finalização. E dessa maneira você vai preencher todos os dados necessários e finaliza assim o seu pedido. E uma vez que você já esteja logado em seu usuário, você vai clicar em Meus Cursos, na sequência Escola de Liderança, Antigo Testamento. Dentro do curso nós temos 8 módulos e 19 aulas. E clicando no primeiro módulo, como exemplo, você vai ter aqui as 2 aulas. Então você vai clicar na primeira aula e você já tem
o acesso dela em vídeo. Também temos o material de cada aula, então nós temos algumas perguntas para aplicação, você pode clicar e também ser direcionado ao material pertinente à aula. E dessa maneira você tem acesso à Escola de Liderança Sal da Terra. Muito bem, deixa pra gente o QR Code aí, e aí fiquem à vontade, fica o nosso incentivo para que você conheça o Antigo Testamento através dos seus personagens e também conheça a palavra profética do ministério para esse ano, Igreja Sal da Terra. Também conheça os professores que fazem parte do ministério, do Conselho do Ministério Sal da Terra também. Se eu não me engano, a primeira aula é do Paulo Júnior a respeito do personagem de Adão. Minha aula está lá no finalzinho sobre Jeremias. Mas fica aí o convite, ok? Está aí o QR Code, fica à vontade. Deixa aí um tempinho aí para a gente aí. Convite a todos. R$ 99,90, não é nem R$100, R$ 99,90, inscrições abertas. Bom, o pastor Paulo Júnior me disse que estaria aqui na segunda reunião, ele foi para um velório, deve chegar. Mas independente dele chegar, a cadeira dele a gente deixa aqui, eu quero convidar uma pessoa para estar comigo aqui, queria convidar um irmão muito especial para mim, e ao pensar essa mensagem aqui, ele me veio muito à mente. Zé Humberto, será que você pode subir aqui e sentar aqui junto comigo, por favor? Isso quer ser pego de surpresa, né? Bom, como vocês perceberam, e até muito a propósito, e coincidindo com uma brincadeira que um amigo fez aí numa reunião que a gente estava junto, beleza? Eu queria conversar com vocês a respeito do Antigo Testamento, de uma forma assim, bem en passant mesmo, alguns textos que me vêm à mente. Nem me organizei muito para isso, para falar a verdade, mas eu queria tocar num ponto com vocês. Queria tocar num fio de ligação, numa conexão que há de Gênesis a Apocalipse. Tem um ponto. O nome Conexão, que é o nome do meu livro, não foi dado por mim, mas eu gostei muito do nome. Quem deu o nome foi a editora, achei legal o nome. Quem deu foi o filho do Flávio, ele que escolheu o nome. Achei muito jóia. Mas, enfim, o Antigo Testamento tem a sua complexidade. Vocês concordam? Natural, né? Se a gente raciocinar, né? Se você pensar junto comigo aqui, aliás, até seria legal pedir para o pessoal fazer isso. Abre a sua Bíblia, num lugar que a gente não costuma abrir. Abre nos livros, abre na primeira página lá, abre no índice, vamos colocar assim, no índice da Bíblia aí, só para você ter os livros aí em mente. Como todo mundo deve ter percebido aí, evidentemente, qual que é o primeiro livro que está aí? Gênesis, né? Muito bem. Gênesis tem muitos personagens, vários deles. Um dos mais importantes de Gênesis, um dos personagens mais importantes de Gênesis é Abraão. A partir do capítulo 11 ele aparece aí. É um personagem tão importante que Deus vai se identificar, Deus vai falar a respeito dele mesmo, o Deus de Abraão. Então, é um personagem muito importante, o pai da fé e assim por diante. Abraão reúne hoje as três principais religiões monoteístas do mundo, né? Ele reúne os judeus, os árabes, muçulmanos, que quer, dependendo da religião, e os cristãos, em todas as suas ordens. Abraão é uma figura muito importante de fato. Muito bem, se você for para o próximo livro, qual que é o próximo livro que está aí? Êxodo. O personagem mais importante de Êxodo, sem a menor sombra de dúvida, é Moisés. Vocês têm noção de quanto tempo nós temos ao passar de Abraão para Moisés? Se a gente andar aí 32 capítulos, vocês têm noção de quantos séculos se passam? 5 séculos. Só no Egito o pessoal ficou 430 anos. Ainda tem Abraão, Isaac, Jacó ali no meio do caminho. O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma complexidade. Não é tão simples, de fato, né? Se a gente continuasse nessa leitura, se você der uma olhada aí no livro que vai aparecer aí, o livro de Samuel, provavelmente o principal personagem desse livro é Davi. Tem ideia de mais ou menos quanto tempo de Moisés a Davi? De novo, são séculos. E não é só uma questão de tempo. Muita coisa vai mudar. Veja, Abraão, vocês lembram aonde que Abraão aparece na história? Qual que é a geografia de Abraão? Abraão aparece na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus.
Se é Ur dos Caldeus, significa dizer que não havia nem Babilônia, nem a Síria ainda. Entendem o que eu digo? É muito tempo. Quando a gente pensa em Moisés, a gente já muda completamente a geografia, muda completamente a cultura. Moisés é um egípcio, de nascimento. Inclusive o nome dele é um nome egípcio. Mose é um nome egípcio. Tanto que outros faraós têm essa terminação Mose, né? Amenhotep, Mose, e assim vários, né, dos faraós. Então veja, enquanto Abraão é de cultura mesopotâmica, Moisés é de cultura egípcia. Agora, se a gente continuar na história e pegar um personagem muito importante no Antigo Testamento, que é Davi, já muda completamente a história. Davi é um judeu clássico e deixou de ser nômade, ele agora é sedentário. Nossa, quanta coisa vai mudando no meio do caminho, né? Se a gente adiantasse um pouquinho mais na história, se eu desse um salto e fosse para o final da Bíblia, se eu fosse pensar o último dos livros aí, que é Malaquias. Malaquias já vive uma época completamente diferente, já vive a época do Império Persa, totalmente diferente. Não sei se vocês sabiam disso. O Império Persa é um império que foi caracterizado por aquilo que os mais modernos chamam de Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque deu às pessoas o direito de ir e vir, tirou a escravidão do meio das pessoas dele, passou a pagar. Olha que coisa interessante. Isso é uma mudança drástica. Aí surgem os gregos, na mesma época de Malaquias, surgem os gregos com seus filósofos, e depois os romanos. E aí nós chegamos no Novo Testamento. Olha o tamanho do salto. Então, há uma complexidade, eu sei que há uma complexidade, há diferenças enormes em tudo aquilo. Por exemplo, eu acho interessante, tem um texto na lei de Moisés, que diz assim: olha, vocês não podem comer qualquer animal. Entre as aves, por exemplo, não coma o urubu. O urubu vai ser considerado um animal impuro. E aí duas coisas interessantes, o fato de não comer e o de chamar de animal impuro. Não come a águia, beleza, e assim vai. E aí termina, a última ave que aparece na lista lá no final é o morcego. Aí você fala assim: morcego não é ave. Entendem? Quem disse que não é ave? Quem falou que o morcego não é ave? No século XVIII, muito recente na nossa história, uma pessoa fez a separação e colocou o morcego como um mamífero. Ok, tudo bem. Perceba que são definições nossas. Mas olha a distância, né? E engraçado falar isso é muito recente na história da humanidade, a separação entre o que é uma ave e um mamífero. Você fala: nossa, recente, do século XVIII? É, recente. Inclusive, tem um episódio que eu acho muito divertido, né? Quando a Revolução Francesa fez 200 anos, 1989, a Revolução Francesa fez 200 anos, né? Foi em 1789. E aí, o mundo todo se manifestando em relação à França, o que foi a Revolução Francesa. De fato, né, a Revolução Francesa começa uma nova etapa na história. Aí perguntaram para os chineses, né, perguntaram para os representantes chineses: e aí, vocês não vão dizer alguma coisa a respeito da Revolução Francesa? Aí os chineses disseram assim, oficial, você encontra na internet. Eles disseram assim: não, nós não vamos falar nada, porque a gente não se pronuncia a respeito de coisas recentes na humanidade. 200 anos. E de fato, né, se a gente for pensar a história dos chineses, 200 anos não é absolutamente nada. Agora volta comigo, não 200, volta 1000, volta 2000, volta 3000 anos. Imagina um povo que está mudando de lugar, à medida que vai faltando coisa, eles vão mudando de lugar. Tem uma cerca, eles vão para outro lugar. Imagina como é que deveria ser a legislação, por exemplo. Às vezes a gente estranha que faz parte da lei aquilo que é conhecido como lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Isso faz parte do Código de Hammurabi, é chamado de lei de talião, é anterior à lei de Moisés, mas também faz parte da lei de Moisés. E a gente olha e fala assim: nossa, que coisa dura, né? Por incrível que pareça, isso é para limitar a maldade humana num período em que não tem penitenciária, não tem sistema judiciário. Aí você fala: como assim? O que a lei diz? Diz o seguinte: se eu quebrar um dente do Júnior, ele tem o direito de quebrar um dente meu, mas não pode quebrar dois, para limitar a maldade. Se por acaso eu assassino um filho dele, ele tem direito de assassinar um filho meu, mas não dois, para limitar. Porque senão ele, para vingar, mata todos os meus filhos. E aí os meus filhos, se sobrarem algum parente, vai lá e mata tudo, e aí não limita a maldade. Aí você fala: nossa, mas é tão distante. É isso.
Esse é o Antigo Testamento, com coisas que a gente não vai compreender. Eu dou sempre o exemplo do Urim e do Tumim. Já viram falar? Urim e Tumim? Urim e Tumim eram, a gente imagina, duas pedrinhas que ficavam dentro do colete do sacerdote. E aí, quando eles queriam buscar a vontade de Deus para tomar alguma decisão, eles pegavam essas duas pedrinhas. Só que ninguém sabe como é que é isso. Ninguém. Pode buscar do jeito que você quiser, toda a história dos judeus. Ninguém tem como dizer com certeza o que é o Urim, que o Tumim, se uma pedra é de uma cor, outra pedra é de outra. Se tinha números, os números coincidiam quando eles eram jogados, tipo um dado. Ninguém sabe. Porque eu tenho comigo, Júnior, que tem coisas na Bíblia que realmente não é para a gente entender. Já foi. Mas tem coisas que são compreensíveis, e essas coisas compreensíveis não mudam à medida que o tempo passa. Eu vou repetir. Há uma mensagem que serve para o faraó no Egito, há uma mensagem que serve para os dias de Isaac Newton, há uma mensagem que serve para o Ciro, rei da Pérsia, mas também serve para o Bill Gates nos dias de hoje. Há uma mensagem que atende a todo ser humano em toda a sua história. E para mim, essa é a interligação, essa é a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Diga-se de passagem, nós é que chamamos de Antigo. O judeu, evidentemente, não chama de Antigo, chama de Bíblia hebraica. Qual é? Presta bem atenção nisso, porque isso, gente, não tem outra expressão que não seja essa. Isso é libertador. Isso é libertador desde sempre. Desde que há ser humano na face da terra, tem um fio, tem uma conexão em toda a Bíblia, e ela é libertadora. E o que é? E o que seria? De maneira bem simples. Se você quiser, não precisa abrir não, depois eu vou falando os textos, depois se você quiser, você abre. Eu tenho medo de pedir para vocês abrirem aí, porque é impressionante como algumas pessoas são abduzidas ao abrir, né? Porque já vai para alguma mensagem no WhatsApp e assim por diante. Mas, vamos lá. Se eu voltasse, se eu fosse com vocês até o Evangelho de Lucas, eu imagino que vocês saibam, o Evangelho de Lucas tem lá a genealogia de Jesus, assim como o Evangelho de Mateus também tem, isso por linhas diferentes, uma por José, outra por Maria. No Evangelho de Lucas diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, ou de acordo com a sua versão, ele era considerado filho de José. José tinha um pai, que era Jacó, e assim vai traçando toda a genealogia até que termina assim. Ele era filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Então veja, Jesus era filho de José, José era filho de Jacó, e vai falando filho, 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 aí vai chegando no finalzinho, filho de Enos, que teve como pai Sete, Sete, que teve como pai Adão. E o texto termina dizendo, e Adão teve quem como pai? Deus. O texto é claro. Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então perceba, presta bem atenção nisso, não estranhe o que eu vou falar. Deus não foi Deus sempre. Deus não é Deus de eternidade, como muitas vezes a gente fala. Sabe o que Deus é de eternidade, eternidade? Deus não é Deus de eternidade, eternidade, porque Ele só passou a ser Deus quando Ele criou. Aí Ele passou a ser Deus, passou a ser o divino daquilo que Ele criou. Mas o que Ele é antes da criação é Pai. Há um Pai, há um Filho. E daqui a pouco a gente fala a respeito do Espírito. Daqui a pouco, que é um detalhe fundamental. Mas Deus é Deus desde sempre. E isso não muda. Essa percepção é a percepção que transforma as nossas vidas e as nossas relações na horizontal e na vertical. Esse é o ponto fundamental. Então vou fazer o seguinte, talvez você estranhe e fale assim, oh, mas Deus se apresenta como Pai no Antigo Testamento? Sim, em vários lugares. Eu vou pensar algumas coisas que me vieram à mente à medida que eu pensava em compartilhar isso com vocês aqui. Então vou pensar alguns textos. Se você prestar atenção, lá em Gênesis, capítulo 5, diz assim, essa é a genealogia de Adão. Então capítulo 5 diz, essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, à sua semelhança. O nome desse filho, Sete. Presta atenção nisso.
Você pode até achar que está codificado, que está assim, cifrado, né? Mas não está criptografado, dá para a gente entender. Olha só, da mesma forma que Adão gerou um filho, à sua imagem e à sua semelhança, Adão também foi gerado por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então, de novo, Adão tem filho. Como é que é o nome do filho de Adão? Sete. E Adão é filho de quem? De Deus, porque Deus é pai. Desde quando? Desde sempre. O unigênito, que nós aprendemos a chamar de Jesus a partir do Novo Testamento, é o Filho. Então Deus é Pai e Filho, antes até de ser Deus. Está claro isso? Vou continuar, vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui. Ainda nesse período que está aí, né? Quando Moisés vai levar o povo para bem próximo da terra prometida, ele repete muita coisa. Deuteronômio é repetição, nomos da lei. Então, o discurso de Deuteronômio é uma repetição. Aí ele diz assim, já bem no início de Deuteronômio, em falando para o povo: não fiquem apavorados, nem tenham medo dos inimigos que vocês vão encontrar pela frente. O Senhor, o seu Deus, vai adiante de vocês. Ele lutará por vocês, segundo tudo o que vocês viram que ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, o seu Deus, os levou. O Senhor, o seu Deus, os levou como um homem leva um filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar aqui. Não tenha dúvida, Israel, vocês são filhos. Quando Moisés começa a sua conversa com Deus, lá atrás, lá no Êxodo, ele começa a conversa com Deus e Deus vai dizendo para ele assim: olha, eu preciso ensinar muita coisa para vocês, porque a cultura egípcia entrou na cabeça de vocês, entrou na mente de vocês, vocês já não se percebem mais como filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, tudo aquilo que a gente lê em Êxodo, durante aquilo que nós chamamos de 10 pragas, na verdade a Bíblia não chama de 10 pragas, chama de sinais e prodígios, a gente é que deu esse nome. À medida que a gente vai lendo aquilo dali, muita coisa está sendo ensinada. Ensinada para quem? Para todo mundo. Mas há uma coisa que às vezes a gente passa batido. Olha só, quando Deus está falando com Moisés, ele diz assim: quando você, Moisés, voltar lá para o Egito, porque Moisés estava bem longe, estava lá na terra de Midian, Deus fala para ele: você vai voltar para libertar o meu povo. Então, Moisés, quando você voltar, trate de fazer diante do faraó os milagres que eu pus em sua mão para fazer. Mas eu vou endurecer o coração do faraó, porque é um processo aqui de ensino. Então eu vou endurecer o coração do faraó, mas você vai falar uma coisa para o faraó. E o que Deus fala aqui é para o faraó, é para Moisés, é para todo o povo. Sabe o que você vai falar para o povo lá, Moisés? Assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. Vai lá e fala para o faraó. E aí vê se você escuta também. Uma vez eu compartilhei uma mensagem exatamente nesse texto aqui, isso tem muitos anos mesmo. Um amigo do Paulo Júnior me ligou do Rio de Janeiro, pegou meu telefone com o Paulo Júnior, falou: rapaz, eu nunca tinha lido esse texto. Pastor, nunca tinha lido esse texto. É isso mesmo. Guarda com você. O que é que Deus é de eternidade a eternidade? Pai. Esse é o fio de conexão entre os testamentos. Isso vai aparecer de diversas formas. Eu gosto muito de pensar na história de Ruth e Boaz. Eu imagino que vocês conheçam essa história. Ela é muito conhecida porque Ruth acaba sendo, tanto Ruth quanto Noemi, mas em especial Ruth, Esther, são nomes que a gente usa para trabalhar as relações com o feminino e assim por diante. Mas tem algo mais profundo nessa história. Tem algo mais profundo, inclusive, que mostrar de onde é a genealogia de Davi, quais são os ascendentes de Davi. Tem uma expressão muito importante e que quase ninguém também percebe ao longo da história de Ruth e Boaz. Só um parêntese. Para quem não conhece, a história de Ruth e Boaz é a seguinte, de maneira bem rápida e resumida. Ruth é uma moabita que se casa com o filho de Noemi. Noemi é uma belemita. Noemi é uma judeia. Só que eles saem de lá num período de fome, joia. Só que tanto o marido de Noemi quanto o filho morrem. Tem uma terceira na história, mas eu vou pular aqui. Aí as duas resolvem voltar. A sogra e a nora resolvem voltar para Belém. E voltam lá para Belém, joia.
Chegam lá muito empobrecidas, né? Uma viúva, aliás, duas viúvas, né? Uma viúva por si só já seria difícil, duas viúvas então nem se fala. Elas voltam para Belém. Quando elas voltam para Belém, entram detalhes culturais a respeito do período do Antigo Testamento que a gente não necessariamente percebe. Aí vem um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Quando Ruth volta, ela vai trabalhar na lavoura. Ela vai trabalhar na lavoura e Boaz é muito generoso com ela na hora de dar para ela o pagamento dela, que eram as respigas, um outro detalhe cultural que a gente vai deixar por enquanto. Ela volta para casa, a sogra pergunta: nossa, que legal, quem que fez isso? Ah, foi o dono da terra lá, Boaz. Ela fala: Boaz. Boaz é um dos nossos resgatadores. Boaz é um Goel. Essa é uma expressão importante, bastante importante. Vamos entender isso. O que é o resgatador no conceito antigo? O resgatador é um ente da família que resgata o seu familiar. Deixa eu explicar isso melhor. Se por acaso eu me endividasse, vamos imaginar que eu fizesse uma dívida muito grande e tivesse que vender a minha terra. Então, vou vender a minha herança. Eu recebi uma terra e herança, mas eu estou muito endividado, vendi a minha terra. Vendi, tudo bem. Então, vamos imaginar que o Raul comprou a minha terra. Minha terra está vendida, jóia. O Júnior é meu familiar. Ele é o meu resgatador. Ele é o meu Goel. Ele tem o direito de ir lá no Raul e falar assim: estou comprando a terra de volta. A Raul fala assim: não está à venda. Não estou vendendo a terra. Não, eu tenho o direito de comprar. Eu sou o familiar do Cláudio, eu sou o Goel do Cláudio, então eu tenho o direito de comprar a terra de volta. Pode estabelecer o preço, você é obrigado a me vender. Por quê? Porque eu sou o Goel. Isso ia mais longe. Se a minha dívida fosse grande de novo, né? Estou fazendo dívida com facilidade, e eu perdi a minha terra, agora eu resolvo me vender à escravidão, porque isso era possível. De novo, você pode olhar o Antigo Testamento e falar: nossa, escravidão é escravidão. Abraão tinha escravo, e muitos, servos e servas. Jó tinha escravo. Mas não só, viu gente? Platão também tinha, Aristóteles também tinha. Escravidão fez parte de muito, e faz, né, parte de muito da nossa história. Mas voltando, então vamos imaginar que eu me endividei e falo: não, vou me entregar em pagamento. O Raul, além de levar minha terra, também vai ficar comigo como escravo. Aí o Júnior, que é da minha família, chega para o Raul e fala assim: estou comprando o Cláudio de volta. Aí o Raul fala assim: não, estou vendendo não, um bom escravo, não estou vendendo não, eu tenho o direito de comprar, porque eu sou da família dele, eu sou o resgatador dele. Aí presta atenção nisso. Muito se confunde a respeito. Quando Deus se apresenta como o Goel, quando Deus se apresenta como o resgatador, Ele está se apresentando de que jeito? Como alguém da família. Porque esse foi sempre o projeto de Deus, e não há outro. Uma família. Sempre. Isso não muda. Tem muita coisa mudando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando a gente olha o Novo Testamento, é tão engraçado você pensar que as pessoas têm dois nomes, né? Paulo tem dois nomes, Mateus, né, que eu falei agora há pouco, também é Levi, porque é um nome da cultura judaica, um nome da cultura greco-romana, e aquilo era um tempo completamente diferente. Ok, as coisas vão mudando, os nossos acessos, inteligência artificial, o que quer que seja, o que venha pela frente, medicina robotizada, o que quer que seja, mas uma coisa não muda. O que não muda? O fato de que Deus é Pai. Isso não muda. Isso serve para o caldeu, serve para o egípcio, serve para a civilização maia, que estava construindo enquanto o Brasil estava sendo descoberto. Isso não muda. Tem coisas que não mudam. Se você achar que o que eu estou comentando aqui está muito cifrado, né, está muito cheio de detalhes, então eu vou ser bem direto. Vou ler para vocês o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, falando em nome de Deus, fala assim ao povo: voltem, filhos. Depois, se você quiser, Jeremias capítulo 3. Voltem, filhos rebeldes. Eu mesmo, Deus falando, disse: com que alegria eu trataria vocês. Trataria vocês como filhos e daria a vocês uma terra desejável, a mais bela herança entre as nações. Pensei, Deus falando, pensei, Israel, que você me chamaria Pai. Pensei que você me chamaria Pai e não deixaria de me seguir. Termina: voltem, filhos rebeldes,
Voltem para mim, para o Pai de vocês, e eu curarei vocês da sua rebeldia. E assim eu poderia dar vários exemplos. Posso pegar, por exemplo, o profeta Oséias para terminar. Oséias capítulo 11 diz assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Esse é um texto aplicado a Jesus, mas antes de ser aplicado a Jesus, ele é aplicado a Israel. Israel sempre foi, detalhe, não é filho único, ok? Israel é caracterizado como primeiro filho, primogênito, se você quiser, e também não é unigênito, porque o unigênito é Jesus, aquele que explode isso na nossa cabeça. Jesus vem não para introduzir o conceito de Deus como Pai, ele não vem inventar isso não mudou, ele vem para explodir e para ensinar todo mundo a orar. Como é que ele nos ensina a orar? Pai meu. O Pai é nosso. Então o que nós somos? Todos. Família. Família. Eu quero terminar, Júnior, queria te ouvir, trazendo aqui um texto que me parece fundamental. De novo, depois você lê em casa. Romanos capítulo 8. Diz assim: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu falei do Pai, falei do Filho, agora vamos pensar o Espírito. Vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual, ou seja, por meio do Espírito, cada um de nós clama: Abba, Pai. Abba é uma palavra que a gente não tem tradução, uma palavra aramaica que a gente não tem tradução. Muita gente chama de paizinho, de papai. É uma palavra que tem a ver com aquele primeiro balbuciar do filho, quando ele está aprendendo a falar Abba. Tem a ver com isso. O bebezinho aprendendo a falar e aprendendo a pronunciar o nome Pai. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem coragem de chamar Deus de Pai? Porque se você tem, é porque você tem o Espírito. Se você tem o Espírito, você é filho. Vou repetir. Você chama Deus de Pai? Você só chama porque o Espírito está em você. Se o Espírito está em você, é porque você é filho. Então, não tenha dúvida da sua identidade, porque é exatamente esse o principal ponto de ataque do inimigo. O inimigo tem essa pergunta para ser feita: você é filho de Deus? Essa é a pergunta. Ele pode fazer outras depois. E quando o inimigo se sistematiza na forma de mundo, ele continua fazendo a mesma pergunta, tem a ver com a nossa identidade. Então vou repetir: quem é que nós somos? Filhos. E nós só chamamos a Deus de Pai porque o Espírito está em nós. Esse Espírito nos liberta da escravidão. Eu vou continuar o texto. A criação geme, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, presta atenção nisso, aqueles que de antemão Deus conheceu, que Ele nos conheceu de antemão, também nos predestinou. Uma palavra muito mal usada, porque o texto não é lido. Deus nos destinou antes, se você quiser, Deus nos destinou na eternidade. Para quê? Para uma coisa: para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos nós podemos hoje dizer que somos irmãos de Jesus. E um detalhe, o escritor de Hebreus diz assim: ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não tem esse problema. Entenderam? E aqui, queria comentar com vocês algumas coisas aqui, queria te ouvir, Júnior, mas sabe que tem uma coisa assim legal, que vale a pena a gente pensar? Filho tem oposto. Sabe qual é o contrário de filho? Estranho, né, fazer essa pergunta?
contrário de filho é escravo. Por isso que há dois espíritos, um espírito de escravidão e um espírito de adoção. O espírito que está em nós e nos faz chamar a Deus de Pai é o Espírito Santo, que diz para todos nós: você é filho amado, te conheço de antemão e te predestinei na eternidade para ser conforme a imagem do meu filho. Amém? Assim, nós não temos medo, porque o espírito que escraviza também é o espírito que gera medo. O espírito que nos identifica como filhos é o espírito que nos torna livres. Esse é o espírito. Queria te ouvir um pouquinho, Juninho, depois a gente volta aqui. Amém. Bom dia, irmãos. Impressionante como é que o Espírito comunica mesmo uma mesma palavra, né? E porque ele é um só. E o que eu queria compartilhar aqui é exatamente o que eu tenho vivido e o que eu tenho experimentado na minha alma já há algum tempo. Um tempo bem recente, talvez os últimos 3, 4 meses, mas que tem mexido muito com a estrutura da minha vida, né? E o tema é exatamente esse. O diabo não se preocupa com a nossa vida em relação ao fato da gente conhecer a Deus como Deus. O que eu quero dizer com isso? O diabo não se incomoda da gente dizer que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus de Jesus é o nosso Deus. Ele não tem a pretensão de descaracterizar Deus como Deus. O que o diabo não quer é que a gente conheça Deus como Pai. Que a gente, e aí eu não vou dizer entrar para dentro da família, porque para Deus, eu entendo, para Deus nós já estamos dentro, mas Deus não, o diabo não quer que a gente se sinta pertencente à família de Deus, para que a gente não conheça Deus como Pai e para que a gente não conheça o nosso irmão como irmão, mas como um estranho, como alguém que pode me ameaçar, me prejudicar, me defraudar, me trair. E aí eu começo a me relacionar com as pessoas, com os irmãos, com as irmãs que Deus vai trazendo, não através de uma ótica de família, mas através de uma ótica de desconfiança e de medo. Então eu tiro a fé e coloco o medo. Essa é a forma natural do homem se relacionar, tanto com Deus, quanto com os homens, quanto com o ser humano. E aí eu vou aprofundar um pouquinho, sem muito cuidado teológico, sem muito rigor teológico, mas existe mais um degrau na nossa relação com esse cara lá de cima. E aí, como a gente está usando aqui a definição de Deus, eu nem vou falar muito Deus, o ideal seria o tetagrama lá, que é impronunciável, mas existe um degrau acima da palavra Deus, cujo nome nos assusta, mas prejudica demais a nossa relação com aquele com o qual a gente deveria enxergar como Pai. E essa palavra se chama ídolo. E é isso que eu queria trazer aqui para a gente poder meditar um pouco. Deus pode ser, o Yahvé, o tetagrama pode ser o seu Deus, pode ser o seu Pai, mas também pode ser o seu ídolo. E o senso comum de ídolo é aquele que a gente, cuja pessoa, cuja imagem nós temos extrema reverência, ou ele é a máxima referência. E aí o desdobramento desse conceito de ídolo na nossa vida, quase que inevitavelmente pela demanda humana de ter os seus desejos atendidos, os seus desejos naturais, é essa relação entre o ser humano, a criatura e o ídolo, ser uma relação de demanda e de suprimento. Então esse ídolo serve hoje para que ele possa
entregar para mim aquilo que eu entendo que eu preciso para viver nesse mundo. Esse é o papel do ídolo, é o principal papel do ídolo na nossa vida. E é possível a gente ter um ídolo, aliás, não é possível, sempre que a gente tem um ídolo, o amor está ausente dessa relação, porque o interesse está acima do amor, e tudo que está acima do amor, o amor deixa de existir, porque o interesse está acima. Então, enquanto a gente enxergar o Yahvé como ídolo, ele está muito longe de ser o nosso Deus, e ele está ainda mais longe de ser o nosso Pai. Então eu quero te dizer uma coisa, e é para isso que o diabo trabalha todos os dias, como um leão que ruge ao redor da sua vida tentando te tragar. Ele quer te iludir, achando que Deus tem para te dar aquilo que você precisa. Com isso, o diabo está satisfeito. Você não precisa se ajoelhar aos pés do diabo e dizer assim: você é meu Deus. Esse não é o plano do diabo. O diabo é fazer com que os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos objetivos estejam acima daquilo que Deus, na sua soberania e no seu amor, criou a gente para ser. O que o diabo quer é que a gente priorize as coisas que são importantes para nós nesse mundo. E aí vem a prestação da sua casa, vem as vendas da sua empresa, vem a sua reputação a nível de sociedade, vem as suas conquistas a nível de títulos, vem a sua família a nível de ser uma referência para as pessoas que estão vendo a sua família, e uma referência muitas vezes de sucesso. O que é sucesso? Como é que Deus lida com essa palavra sucesso? Eu vejo os coaches cristãos usando essas palavras, sucesso, prosperidade. A pergunta não é como é que a gente entende essa palavra, a pergunta é como é que Deus entende essas palavras. É como se a gente vivesse uma esquizofrenia na nossa vida, na nossa relação com Deus e na nossa relação com esse mundo. E amados, esse mundo, entenda-se a minha relação com Cláudio, meu irmão em Cristo. Entenda-se a minha relação com a minha esposa Melina, com meu filho Tiago. Essas relações estão sendo guiadas, estão sendo direcionadas por aquilo que Deus quer nos entregar, ou por aquilo que a gente entende a partir das minhas experiências emocionais, racionais e humanas, ser relações bem-sucedidas. A gente tem falado muito lá no Fio do Bigode, a gente está fazendo um planejamento muito bacana, e a gente tem falado assim: as pessoas não vieram nesse mundo para serem bem-sucedidas, elas vieram para ser bem-aventuradas. Jesus fala assim: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. E nessa manhã, no início dessa tarde, eu quero que você seja confrontado com isso. Confrontado. Eu quero que você tenha motivos para se mexer na cadeira. Porque há alguns meses, Deus, o Pai, foi deixando claro para mim qual era o meu ídolo. E Ele me permitiu ser confrontado
com esse ídolo que eu fiz para minha vida, muito mais guiado pela necessidade de ser alguém, de ser reconhecido. Perceba que, a princípio, não há nenhuma má intenção nos nossos desejos e vontades. E talvez o campo mais fértil para o diabo atuar seja exatamente na mente dos cristãos. Porque não existia nada de mal nos meus desejos. Os meus desejos não prejudicavam ninguém, mas os meus desejos impediam que eu conhecesse de fato aquele que veio para ser o meu Pai. E ontem eu estava meditando sobre isso, e é por isso que eu falo que o Espírito é um só. E eu estava meditando sobre isso e ouvindo uma mensagem. Eu falei: Deus, como eu estou distante de enxergar de fato o Senhor como um Pai. Como eu ainda estou longe disso. Haja vista que seria muito melhor se a gente chamasse Ele de Pai do que de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta hoje: quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo? Ou o que é o seu ídolo? Quem é ou o que é que, se você perdesse hoje, faria você dizer assim: a minha vida acabou, a minha vida terminou? Se você conseguir responder isso, você vai entender quem é ou o que é o seu ídolo. E aí Deus me confrontou com a morte desse ídolo. Alguns meses atrás, Deus chegou e falou assim: esse ídolo morreu. E aí você falou do Deus de Abraão, e eu fiquei em luto por uns 4 dias. Luto total, lá em casa, em qualquer lugar, luto. E foi uma fase muito difícil. Foi um período muito difícil para mim. E esse ídolo era a empresa, era o que eu fazia, era onde eu revelava, onde eu entendia que eu revelava as minhas virtudes. Então a empresa para mim não era uma coisa importante, era um ídolo. E aí isso foi sendo removido de mim, sem a minha vontade. E eu falei assim: acabou o propósito da minha vida. Irmãos, eu tenho 33 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Então, não vamos falar que a gente não tem ídolo. De novo, eu quero que você saia daqui hoje se sentindo confrontado, se sentindo instigado, se sentindo encorajado a entrar em áreas da sua vida que você tem evitado. A gente faz parte do movimento Legendários, e eu estou falando aqui de coração, sabe, irmãos? Muitas pessoas se negam a tirar esse tempo com Deus, porque não se trata de um movimento, mas muitas pessoas se negam a tirar esse tempo, no fundo do coração, por medo de serem confrontadas com os seus ídolos. Porque são esses ídolos que têm feito as pessoas subsistirem até hoje. São esses ídolos que têm feito essas pessoas sobreviverem até hoje. De uma maneira precária, de uma maneira medíocre. E eu creio que chegou o dia de você olhar de frente e de perto para esse ídolo e dizer para ele que não vai ser ele mais que vai direcionar a sua vida. Não vai ser ele mais que vai definir as suas decisões. Não é por ele mais que você trabalha, que você faz, que você realiza. Mas é pelo Espírito de adoção que Deus trouxe para nós, para que a gente possa conhecê-lo como Pai.
e para que eu possa reconhecer na pessoa que está à minha frente, que está ao meu lado como irmão. Amém. Qual é a decisão que nós vamos tomar? A decisão que vai deixar o diabo feliz? A decisão que vai deixar o diabo com a seguinte conclusão: aquele ali eu estou controlando. Tem 33 anos que eu controlo o Júnior. Tem 20 anos que eu controlo o Renato, o José, a Ana, porque ele ainda não enfrentou, porque essas pessoas ainda não encontraram os seus ídolos. E Abraão encontrou, porque tudo aquilo que Deus prometeu para ele e para Sara, ele foi lá, pisou na bola, tal, tomou uma decisão errada, gerou Ismael. Deus falou: não é isso. E aí Deus vai e abençoa Abraão, abençoa Sara, gera Isaac. E Deus diz assim para Abraão: eu quero que você leve o seu ídolo para o altar, eu quero que você sacrifique o seu filho. Provavelmente o filho era algo absoluto na vida de Abraão, assim como a empresa era um absoluto para a minha vida, assim como seu pai pode ser um absoluto para você, assim como seu marido pode ser um absoluto para você, assim como o dinheiro pode ser um absoluto para você. Está na hora, amados, da gente enfrentar isso com coragem e entender que Deus é Pai, que nós fomos adotados e agora eu sou livre, não mais escravo, para que eu possa revelar todas as virtudes de Deus de maneira livre. Antes do Cláudio me chamar, eu estava ali em pé, e meditando a respeito do que Deus está fazendo na minha vida. E aí Deus levou a empresa para esse altar e falou assim: pode levantar o machado e sacrificar, matar. E aí no dia que eu ia fazer isso, no dia, eu decidi fazer uma viagem com a minha família, dia 15 de janeiro. E aí eu não vou entrar em detalhe aqui, não é essa a intenção, mas esse era o dia marcado para eu matar a empresa. Eu decidi fazer uma viagem com a minha família. Mas e a transição, não sei o que e tal, como é que vai ser, como é que vai acontecer e tal. Fiquei em paz, falei com a Mel, falei: não, que luta para ir nessa viagem, melhor não fazer, vamos abortar, tá tão complicada, semana talvez mais importante para mim, na minha relação com a empresa. E aí a gente entendeu que a gente deveria ir na viagem. E no dia 15 de janeiro, na hora que eu estava com a faca levantada, a faca estava caindo, eu recebo uma mensagem dizendo assim: você não vai matar a empresa, o cordeiro está aqui. Porque eu vi no seu coração que essa empresa não é mais um ídolo para você. Aqueles 4 dias de luto lá atrás foram um dos dias mais difíceis da minha vida, em novembro ainda. Mas eu percebi que era um fluxo de Deus, era um momento de Deus. E aqui é o Kairos, não é? É isso. O tempo, né? É isso. Era o Kairos de Deus chegando na minha vida, dizendo assim: basta, você não vai ter uma relação mais com o seu ídolo como sendo um ídolo. Você vai ter uma relação livre com aquilo que até hoje foi o seu ídolo. E eu entendi que era um rio de Deus passando na minha vida. E aí eu desentendi no dia 15 de janeiro, eu falei: como assim? Sabe aquela coisa assim que falou assim: não, agora eu quero é matar. E claro, eu não estou falando do meu filho natural, eu estou falando de algo que foi criado, de um CNPJ. Ninguém ia querer matar um filho de fato.
E eu falei, Deus, agora eu quero matar, eu quero... Ele falou, não é isso. Não é isso. Então Deus não está chamando a gente aqui para matar o nosso dinheiro, para matar a nossa empresa, para matar aquele que é ídolo na sua vida, mas Deus está vindo aqui para se revelar como Pai. E aonde existia medo, aonde existia escravidão, aonde existia dor, aonde existia ansiedade, Ele colocar liberdade. Escreve isso no seu coração. Deus está nos libertando dos nossos ídolos, porque Ele está se revelando como Pai. Amém? Permita-se ser confrontado com seus ídolos. Esse é o dia em que você pode tomar uma das melhores decisões da sua vida, porque vai ser o dia que você vai estar plenamente livre do que tem te aprisionado há tantos anos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos aí um segundo. Deus amado, que a gente possa aprender a te chamar de Pai Nosso, de forma profunda, interna. Que não haja dúvida que tome conta dos nossos corações, mas que todos nós tenhamos consciência de que quando te chamamos de Pai, nós só fazemos isso pelo Espírito do Senhor que foi derramado nos nossos corações. E se o Espírito está em nós, Ele também está pronto para nos conduzir e nos deixar livres, absolutamente livres. Em nome de Jesus.